Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer uma questão que o Silvio Garcia me pediu lá do SPSEX, tá? Uma questão super interessante, ó, de função trigonométrica. A figura abaixo representa o gráfico da função definida por f de x igual a vezes cosseno de bx. Os valores de a e b são, respectivamente... Bom, para a gente achar esses dois valores, ô Silvio, o gráfico vai nos ajudar, tá? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar dois pontos deles, tá? A gente vai ter que montar um sisteminha, então por isso dois, porque eu preciso achar um valor de A e um valor de B, então dois valores. Eu vou pegar dois pontos aqui, vou substituir para tentar achar esse valor de A e B. Quais pontos que eu vou pegar? Tanto faz, os que eu quiser, os que eu achar, que eu julgar que são mais fáceis de calcular, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem coordenadas 0 para x e menos 1 para y, tá? Vou optar por pegar esse ponto aqui primeiro. Então, ó, na hora que eu substituir aqui, ó, vou colocar aqui a nossa função de novo, ela é a vezes cosseno de bx. Posso subir. Então, vou substituir esse ponto, ó, 0 no x menos 1 no y, ou no f de x, né? Então, esse f de x, ó, vai ficar menos 1. O A eu vou manter. O cosseno vou escrever. O B também eu mantenho. E no lugar do x, ó, vai virar quem? Zero, né? Então, vai ficar B vezes zero. Então, isso aqui eu tenho menos 1 vezes A vezes B vezes zero é zero. Então, isso aqui eu tenho cosseno de zero. O cosseno de zero eu vou ter que relembrar lá no ciclo trigonométrico. Até já colocar ele aqui. Mais ou menos aqui no ciclo trigonométrico. Ó, tem que lembrar que aqui é o seno, aqui é o cosseno, e ele é um ciclo trigonométrico de raio unitário, né? Então, aqui, menos um, mais um e mais um. Bom, os ângulos vão de 90 em 90, então eu tenho, ó, 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Bom, toda vez, ó, eu quero saber o cosseno de zero. Toda vez que o ângulo está em cima da reta que eu estou querendo, que é o caso, ó, o zero está aqui, o cosseno é justamente a reta da horizontal. Quando isso acontecer, o valor do cosseno ó, vai ser o raio aqui, ó, vai ser igual a 1, tá? Então, ó, esse cosseno de 0 grau vai ser igual a 1. Se eu quisesse, por exemplo, o seno de zero, aí não seria 1. Relembrando isso aqui, né? Ó. O seno de zero, como o zero está na horizontal e o seno está na vertical, eu falaria que é igual a zero. Ó, outro exemplo, se fosse o 270. Se eu quisesse o seno de 270. O 270 está na vertical, né? E está em cima do eixo dos senos. Então, ó, o valor do seno de 270, ó, menos 1, porque aqui para baixo é negativo. Já o cosseno de 270, como 270 não está na horizontal, que é o eixo do cosseno, eu falo que é igual a zero, tá? Então, no nosso caso, ó, o cosseno de zero, ó, a gente colocou aqui, ó, zero está na horizontal e o cosseno está na horizontal. Então, a gente fala que é o raio aqui, ó, que é 1, tá? Então, esse aqui é 1. Então, menos 1 igual a vezes o cosseno de zero, então, aqui, ó, 1. Então, A vezes 1 é A. Então, nós acabamos de descobrir aqui, ó, que o A é igual a menos 1, né? A gente precisa saber o A e o B, né? Ó, que é os valores de A e B, achamos aqui, ó, menos 1. Então, aqui já dá até para eliminar a letra A e a letra C do gabarito, porque aqui tá falando que os valores são 1, e na verdade é menos 1. E agora, para achar o B, eu vou pegar outro ponto, tá? Então, voltar aqui no gráfico, fazer aqui de vermelho. Ó, para achar o B, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto aqui, ó, de coordenadas π, que é 180 graus, e 0 é x, né, seria o próprio π, e o y seria 0, um ponto sobre o eixo, né, aqui o eixo do x do gráfico. Então, π e 0. Então, vou pegar aqui de novo a função, ó, a função é a vezes cosseno de bx. O valor de A a gente já pode substituir, que a gente achou. Então, esse valor de A ó, vai ficar menos 1. Cosseno de B vezes o x, ó, que eu vou pegar agora, que ó, é π. E o y é 0.
Então, o x vai ser π e aqui vai ser 0. Então, nós vamos ter 0 é igual a... Aqui, menos 1 vezes o cosseno vai dar menos o cosseno. Posso falar isso, né? Menos o cosseno de b vezes π. Bom, o que eu tenho que pensar aqui? Aqui eu tô falando, ó, isso aqui vamos colocar com parênteses. Vamos só trocar de lado aqui para ficar melhor, ó. Vou trazer o zero para cá e o cosseno para cá, porque aí troca de sinal. Eu vou ter cosseno de b vezes π é igual a zero, né? Porque o zero menos zero mais zero não faz diferença. Então, o que está escrito aqui? Eu tenho que pensar que ângulo que tem o cosseno igual a 0 grau. Então, ó, vamos ver aqui no meu ciclo, ó, é o que eu comentei. Qual é o ângulo que vai ter o cosseno zero? Aquele que não está na horizontal, ou seja, não pode ser o zero e não pode ser o 180, porque eles seriam iguais a 1, né? 1 e menos 1 por 180. Então, quem teria o ângulo de cosseno? Voltando aqui, ó, eu quero um ângulo que o cosseno é 0 graus. Então, eu teria duas opções. Ou, vou pegar outra cor aqui. Ou aqui, ó, o 90 graus, ou o 270. Esses dois valores têm um cosseno igual a 0, que é o que eu comentei aqui, ó. Cosseno de 270, ó, seria 0. Então, eu vou pegar igual a 90, vou pegar a primeira opção. Então, eu vou falar o quê? Que isso aqui, ó, é igual, tem que ser igual a 90 graus. Como tem um π aqui, em vez de colocar 90 graus, eu vou colocar π sobre 2, tá? Π sobre 2 é 90 graus, né? Porque o π radianos é 180 graus, então 90 é metade de 180, então seria π sobre 2. Ou seja, o que está escrito dentro desse parênteses tem que ser igual a π sobre 2. Então, ó, b vezes π tem que ser igual a π sobre 2, tá? Bom, como que a gente pode fazer isso aqui? Eu tenho que pensar em um número que vezes π vai dar π sobre 2. Eu acho que já está um pouco na cara, né? Esse número é meio. Ó, se eu substituo b por meio, ó, meio vezes π vai dar 1 vezes π, π, e repete o 2. Olha lá, π sobre 2. Então, ó, o nosso valor de π tem que ser meio, tem que ser a metade. Então, olhando aqui pelo gabarito, aqui, ó, o A nós achamos que é menos 1 e o valor de B é meio. Então, a resposta correta para essa questão é meio. É a letra B, ó, menos 1 e meio. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se tenha entendido qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, tá ok? Um beijo para você.